perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha, contextualizando essa passagem, ou seja, indo nós agora para aquela época, imaginando algumas coisas, o autor da carta aos Hebreus, de alguma maneira, com estes versos que lemos, ele está tentando motivar os cristãos daquela época diante das dificuldades que eles estavam enfrentando. Todos enfrentamos dificuldades, todos nós sabemos disso. Mas naquela época os cristãos enfrentavam grande perseguição, eles não tinham liberdade de culto, eles não tinham a liberdade religiosa que nós temos hoje. E por conta da sua fé, eles eram ameaçados constantemente. Eram ameaçados de prisão, eram ameaçados de terem os seus bens confiscados, eram ameaçados de morte, sofriam agressões e por aí vai. Então, o ambiente para os cristãos, no contexto destas palavras, não era fácil, era complicado. E diante de tantas tribulações, aflições, provações, lutas, havia o risco de alguns esmorecerem na sua fé, desistirem da maratona, desistirem da jornada, porque era como se essas situações adversas, como aconteceu lá com o nosso maratonista, servissem como aquele padre que agarrassem esses irmãos e os lançasse para fora da jornada que eles deveriam cumprir. Então as palavras do autor sagrado vêm nesse intuito de motivar aqueles irmãos, não negar a realidade que eles estavam enfrentando, mas de dizer para eles, olha, é muito difícil o que vocês estão enfrentando, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que vocês precisam ter no coração, na mente, para fortalecer a fé, a fim de que vocês prossigam nessa jornada. E aí ele alista algumas coisas aqui que são importantes para que nós que estamos na jornada da fé, na jornada da vida cristã, não desistamos diante das dificuldades, mas prossigamos firmes, olhando lá para onde Deus quer que cheguemos. E o autor da carta, ele fala da Jerusalém celestial, porque nós estamos de passagem neste mundo, somos peregrinos, e o desafio nosso como cristãos nesse mundo é mantermos a nossa fé, estarmos de mãos dadas com Cristo até o fim da jornada, até que nós cheguemos ao nosso destino, que é os céus, a Jerusalém celestial, tendo consciência de que no percurso da jornada haverá sim dificuldades, mas que elas não nos tirem desse foco, desse objetivo, que é concluir com êxito a nossa jornada da vida cristã, da fé cristã. Aí o autor diz, olha, lembrem-se dos heróis da fé. Capítulo 12, quando ele começa o verso 1, ele fala, vocês estão cercados de tão grande nuvens de testemunhas. Quem são essas testemunhas às quais ele se refere? São aquelas que estão alistadas no capítulo 11 de Hebreus, onde nós temos uma galeria de heróis da fé que começam lá com Abel e vem passeando pela história, e nem todos eles são lembrados, porque o autor diz que não, se eu fosse lembrar de todos aqui, não teria como escrever aqui detalhes importantes que sejam úteis para a vida de vocês, de todos aqueles que os precederam. Mas ele chama a atenção deles para isso. Quando você estiver ali no calor da provação, da tribulação, da dificuldade, lembre-se que você não é o único a passar por isso. No mundo todo, outros estão passando por situações semelhantes. E no passado, outros também passaram por essas situações, ao ponto de terem morrido por causa da sua fé, ter chegado nesse limite aí, nessa situação, nesse clímax de dar a própria vida por causa da fé.
Que isso sirva de motivação para você perseguir. Quando você sentir-se abatido, prostrado, pense nisso. O que outros que vieram antes enfrentaram. Talvez você tenha suas referências, você pode pensar nos seus pais, naqueles que foram, não só seus pais de sangue, mas que também são seus pais na fé, ou seus pais na fé, de pessoas com as quais você conviveu, gente mais antiga, que enfrentou luta, e você conhece a história dessas pessoas, e que enfrentando essas lutas, fosse uma enfermidade, fosse uma perseguição, fosse qualquer outra dificuldade, elas perseveraram, elas persistiram. Então isso serve de referência para nós. Mas o autor também fala da necessidade de nós nos desprendermos de pesos desnecessários, como militares. Todos nós passamos pelo nosso treinamento, alguns aqui se recordam de maneira vívida lá do seu acampamento, onde você tinha que carregar o colega, ou era carregado pelo colega, onde tinha que carregar uma mochila, um mochilão, onde tinha que carregar ali um mosquetão, alguma coisa assim, tinha que fazer uma jornada ali de 8 quilômetros ou mais, tinha toda uma situação que te colocava numa situação de tensão, onde você emocionalmente sentia as coisas, mas fisicamente também sentia as coisas. Há pesos que a gente tem que carregar, não tem como, né? A gente às vezes tem que suportar determinadas coisas. Mas aqui o autor está dizendo que há pesos dos quais nós devemos nos desprender, porque eles nada contribuem para a jornada da vida cristã. Então ele fala, deixem todo o peso, o pecado que tão tenazmente vos assedia. Então tudo aquilo que não serve para a nossa vida cristã, a gente tem que ir tirando o peso das costas. Às vezes são emoções que a gente não consegue controlar, como por exemplo o ódio, a raiva, o ciúme, a inveja. Que isso nos ajuda? Não ajuda. Então é um peso, tira isso, tira isso. Às vezes é um comportamento que a gente precisa aprender a corrigir, atitudes que a gente tem, a maneira como nós nos comunicamos. Às vezes a nossa comunicação é uma comunicação violenta, né? A gente às vezes não percebe isso, a maneira como a gente fala. Então tudo isso vai se tornando um peso, não só para nós, mas para quem está junto de nós. Aí o autor fala, lembrem-se dos heróis, que eles enfrentaram isso, que você encontre motivação na vida destes que são exemplo e modelo para você. Mas também dispa-se dos pesos, né? Tira das suas costas aquilo que não contribui para seu progresso na jornada da vida cristã. Uma terceira coisa que ele fala é, sejam perseverantes nessa corrida. Não desistam. Todos nós aqui podemos lembrar de situações que a gente viveu um determinado objetivo que a gente colocou para atingir, e que na medida em que começamos o progresso para atingir aquele objetivo, o que aconteceu? Houve ali alguma coisa que criou o desânimo. Você pensou em desistir, mas você não desistiu. Assim é na vida cristã. Vai ter momentos que a gente vai querer parar, desistir, jogar tudo para o alto? Vai, não adianta sermos mentirosos mesmo, para dizer, não vai acontecer isso, não, tenho minha fé e vou com fé até o fim, sem desanimar. Para com isso. Até na Bíblia a gente encontra grandes servos de Deus que se sentiram desanimados em determinados momentos. Paulo, Pedro e outros, que se sentiram ali em um determinado momento, como não aguento, não tô, o próprio Jesus, quando ele está no Getsemane, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Então, é uma demonstração que chega num momento em que o peso é tão grande, a dificuldade é tão grande, que não pode o Senhor, meu Deus, mudar o curso. De repente Deus fala, não tem esse curso que você tem que seguir. Então eu preciso o quê? Respirar fundo para ter perseverança, para dar um passo, para dar o segundo passo, o terceiro passo, para atingir aquele propósito. E a última recomendação que ele faz é, olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Na jornada, nunca percam de vista Cristo. Nunca tirem os olhos de Cristo. Ninguém nos motiva mais do que Cristo. Ninguém nos dá mais forças do que Cristo. Então ele diz, façam tudo isso olhando, quer dizer, a ideia de uma ação contínua. Enquanto eu estou na jornada, eu não estou, você já viu quem está correndo? O atleta que é profissional, que está numa competição, principalmente numa corrida,
Ele não tem como ficar olhando para a torcida, ficar como alguns jogadores de futebol se procurando no telão. Eu não, dependendo da situação, o percurso é tão rápido que ele tem que olhar para o alvo onde ele tem que chegar. Se ele desviar os olhos, ele perde ali centésimos, dependendo da competição, como numa prova de 100 metros, ou segundos, que são preciosíssimos. Então ele está falando, enquanto vocês estão na jornada da vida cristã, olhem sempre para Cristo, não fiquem olhando para os lados não fiquem olhando para as dificuldades, para os problemas, para as palavras desmotivadoras, não fiquem olhando para o seu próprio espírito que de repente diz para você, não está dando, não fiquem olhando para a sua carne que às vezes quer te levar para o pecado, não, foco em Cristo, olhem para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Finalizando, meus irmãos, todos sabem dos desafios que enfrentaram nesse ano, todos sabem como que você está chegando neste final de ano. Tudo que você previu lá no início, que colocou como objetivo, se você atingiu ou não atingiu, se você está prestes a atingir ou não. Você sabe dos desafios que você enfrentou lá em sua casa, com a sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com o namorado, com a namorada, com quem você tem relacionamento. Vocês sabem quais os desafios dessa prefeitura, da sua sessão, daquilo que atormentou a sua mente, daquilo que machucou você, daquilo que te indignou, daquilo que criou um clima desagradável lá na sua sessão. Você sabe como você está, tudo isso. Mas saiba que em tudo que fazemos, a gente não está aqui, eu estou na jornada agora não estou mais na jornada. Não, a caminhada que passa pela prefeitura e por todos os demais ambientes onde você está, você ao mesmo tempo está nessa jornada da vida cristã. Você está dando testemunho de Cristo, através da sua vida, do seu trabalho, dos seus relacionamentos, da sua palavra, do tratamento que você dá ao outro. Então siga firme, busca sempre boas referências. Se livre do que não presta, peça a ajuda de Deus, seja perseverante e sempre olhe para Cristo, porque Ele sempre tem algo para nos mostrar, o que Ele faria se estivesse no meu lugar, essa famosa pergunta que você já deve ter ouvido em algum outro momento. Toda essa situação, o que Jesus faria? O que o Senhor faria? Mostra para mim, me dá a direção. Olhe sempre para os céus. Porque toda vez que nós olharmos para o alto, a gente tem que ter essa fé, de que da maneira como levantamos os olhos para olhar para o alto, tem olhos de lá que olham para nós, olhos de amor, olhos de carinho, olhos cuidadosos, tem mãos estendidas, como daquele senhor grego que ajudou o nosso maratonista a voltar para a prova. Então Deus estende as suas mãos para nos ajudar, para nos abençoar. E que a gente conclua esse 2022 e que a gente renove as forças para 2023. Que nessa época de Natal, quando tantos comemoram tantas coisas, às vezes o essencial é deixado de lado, que a gente se lembre que Jesus nasceu para ser Deus conosco a todo instante e para nos ajudar na caminhada neste mundo, dando-nos a certeza de que tudo que nós enfrentamos, Ele, na sua humanidade, enfrentou. Ele sabe quais os sentimentos que são provocados dentro de nós e Ele sabe nos ajudar como fiel sumo sacerdote na jornada que nós temos para cumprir aqui nessa terra. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Está contigo.